Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre... Números decimais. Estão preparados? Então, vamos lá! O que são números decimais? Os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separadas por uma vírgula. De modo geral, dizemos que números decimais não são inteiros, pois eles representam quantidades quebradas, fracionadas de algo inteiro. Por exemplo, aqui eu utilizei 2 folhas inteiras para desenhar, mas utilizei apenas uma parte da terceira folha, nesse caso, 2 partes de 10. Ao invés de eu escrever 2 inteiros e 2 décimos, vou escrever apenas em números decimais, 2 inteiros e 2 décimos. Assim como os números inteiros, os decimais podem se diferenciar pela posição em que os algarismos se encontram. Por exemplo, 2.132 inteiros e 253 milésimos. Temos a unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Essa parte vocês já sabem. Depois da vírgula, temos a casa dos décimos, dos centésimos e dos milésimos. Esse 2 tem valor de 2 décimos, o 5 de 5 centésimos e o 3 de 3 milésimos. Reparou que, de acordo com a casa em que os números se encontram, ele possui um valor diferente? É como na decomposição dos números inteiros. 2.000 mais 100 mais 30 mais 2, que dá 2.132. Aqui temos 2 décimos, 5 centésimos e 3 milésimos, que dá 253 milésimos. Para fazer a leitura de um número decimal, você precisa estar atento à quantidade de casas que ele possui depois da vírgula. Se possui uma casa depois da vírgula, lê-se décimo. Se possui 2 casas, você precisa ler em centésimo. E se tem 3 casas, em milésimos. Por exemplo, esse número tem 2 casas depois da vírgula, então 2 inteiros e 12 centésimos. Esse daqui tem 3 casas depois da vírgula, então 2 inteiros, 121 milésimos. Uma casa depois da vírgula, 2 inteiros e 1 décimo. Se você tiver que representar o número 1 inteiro e 23 centésimos, é fácil. É só colocar o número inteiro antes da vírgula e depois da vírgula o número 23, 1 inteiro e 23 centésimos. Mas se te pedirem 48 milésimos, percebe-se que aqui não tem o número inteiro, então colocamos um zero e uma vírgula. E como representar os 48 milésimos? Se eu fizer assim, terei 48 centésimos, pois tem 2 casas e milésimos tem que ter 3 casas. Então, para representar esse número, é preciso colocar um zero antes. Agora sim, 48 milésimos, temos 3 casas e aí lê-se 48 milésimos. Cuidado para não fazer isso. Colocar o zero depois do 48. Assim, você vai alterar o valor e ficará 480 milésimos. Vamos a outro exemplo. 3 centésimos. Os centésimos têm 2 casas, então devemos escrever assim. Colocar o zero, vírgula, o zero de novo e o 3. Aí ficaremos com 2 casas e teremos os 3 centésimos. Os números decimais estão muito presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, no nosso sistema monetário. Aqui temos R$20 e 35 centavos. Os R$20 representam os números inteiros e os 35 centavos representam 35 partes de R$1. R$1 é composto por 100 centavos, por isso temos 35 de 100, ou seja, 35 centavos. Utilizamos números decimais em medidas de comprimento, de capacidade, de massa e em muitos outros lugares. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!